E lá vamos nós novamente falar de fusão. Eu vou dar uma lida rapidinho nessa notícia que saiu. Inclusive eu vou pegar do portal Estatal a notícia. Vocês vão entender por quê. Se liga só, bem rapidinho. Azul e Gol assinam um acordo para avaliar fusão entre as aéreas. Saiu no dia 15 de janeiro, às 21h33. As companhias aéreas Gol e Azul assinam nesta quarta-feira um memorando de entendimento para iniciar as negociações para uma fusão. Caso a união se concretize, a nova empresa aérea concentrará 60% do aéreo no país. O memorando divulgado pelo mercado financeiro na noite desta quarta-feira, a fusão depende do fim da recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos, isso é muito importante, prevista para abril. A nova empresa terá 3 conselheiros da Abra, que no caso é o hold que controla a Gol e a Avianca, conhecido dos senhores, 3 da Azul e 3 independentes. No caso, o presidente do conselho da futura companhia será indicado pela Abra e o diretor executivo CEO será indicado pela Azul. Dessa forma, o CEO da Azul assumirá a presidência do novo grupo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Beleza, ó, a ANAC tem que aprovar também a fusão prevista para 2026. Mais importante, as marcas Gol e Azul continuarão a existir de forma independente, mas as duas aéreas poderão compartilhar aeronaves com uma companhia fazendo voos da outra, de modo a aumentar a ligação entre grandes cidades e destinos regionais. Nenhuma das duas companhias fará novos investimentos financeiros para a fusão, que envolverá somente ativos já disponíveis. Ativos, no caso, é basicamente ali aviões, né? Vamos falar assim. A Azul continuará a comprar aviões da Embraer e buscar sinergia em voos internacionais. Isso é muito importante. Conforme o memorando, a alavancagem das duas empresas somadas não poderá ultrapassar a da Gol depois do fim da recuperação judicial. Se esse parâmetro não for alcançado, a fusão não se concretizará. A alavancagem, isso aqui, ó, representa o uso de recursos de terceiros para multiplicar a capacidade de investimentos na empresa. Depois eu vou trocar as palavras para você entender o que significa isso. Bom, não precisa ser nenhum expert no mercado de aviação para ter certeza. Fusão será ruim, uma bosta para o tão sofrido mercado de aviação brasileira, e quem vai se ferrar, como sempre, é eu, você, nós, os consumidores. Isso, cara, isso em qualquer setor. Mas, segundo o CEO da Azul, se fosse a Mira Leitão, ele ia falar: entenda como isso é bom. Olha só o que ele falou. Tem muita gente que diz que isso cria uma empresa com 60% do mercado brasileiro, mas a Latam tem 70% do mercado no Chile, onde as pessoas viajam 3 vezes mais que no Brasil. Na Colômbia e no Canadá também é mais de 60% de concentração. Outros países, como a Alemanha, Coreia do Sul, entenderam que é estratégico ter uma empresa forte com capital suficiente para conectar mais, afirmou o CEO. O que esse simpático senhor aí, o que é o CEO da Azul, ele não vai te contar, mas eu vou te contar aqui. Primeiro, geografia tanto de Chile como de Colômbia. A geografia do Chile é horrorosa, sim, para quem quer viajar de ônibus. Quem já foi para o Chile sabe o que eu estou falando. E o salário mínimo no Chile equivale a $500. Mínimo. Só o dobro do brasileiro, que está valendo hoje $250. Eu estou falando do mínimo. E as coisas no Chile, para quem viaja para o Chile, são caras para quem é brasileiro, tá? A população do Chile também é 19 milhões de habitantes, contra 212 milhões de habitantes no Brasil. Enfim, né? Isso ele não vai te contar, claro que não. Eu vou te dar também um exemplo para você ter uma noção. Eu poderia citar aqui milhares e milhares de exemplos. Eu vou pegar um voo para amanhã, tá? Um voo para amanhã entre Santiago e Calama, norte do Chile, lá no Atacama, que é super importante essa rota. Eu fiz de ônibus, levou 23 horas, 24 horas de ônibus, tá? De ônibus. Essa importante rota para amanhã custa R$232. Por que eu tô falando para amanhã? Porque quando eu estava em Calama, eu não sabia quanto que eu ia para Santiago, mas se eu quisesse voar para Santiago, eu poderia pagar apenas esse preço. Eu acabei escolhendo ir de ônibus por outras opções. Para amanhã, tá? Para amanhã. Uma rota da Azul, para amanhã, com a mesma duração aqui no Brasil, custa ali módicos R$3.634. Apenas 15 vezes mais caro. É coisa pouca, tá? Eu não vou nem entrar na questão de demanda e oferta, mas enfim, ó, eu garanto uma coisa para você. A demanda nesse voo entre Santiago e Calama é muito maior do que a demanda para Salvador. Muito, muito maior. E assim,
quanto mais demanda, os preços teriam que estar maiores também, sabe? Essa é a regra que eles mesmos falam aqui no Brasil. Olha, se tem muita gente procurando, o voo vai ser mais caro. Na verdade, é uma regra de mercado, mas aqui as coisas funcionam de maneira diferente e nada justifica esse preço ridículo aplicado aqui pelas companhias aéreas no Brasil. Mas claro que ele não vai te contar sobre isso. E olha que eu sou super a favor, eu sou a favor, na verdade, né, do livre mercado. Cada um cobra o preço que quiser, mas assim, não, né? Outra coisa que ele não falou, que eu vou te contar, que na Colômbia, tadinho, ele não deve conhecer a geografia da Colômbia, né? Ele não deve conhecer. Afinal de contas, a ponte aérea entre Bogotá e Medellín, onde o avião, sim, é bastante importante, até mais importante do que uma ponte aérea Rio-São Paulo. A rota via estrada é um pavor de tanta curva nas regiões montanhosas da Colômbia. E para amanhã, R$ 398,00. E adivinha, na Azul? R$ 3.132, uma ponte aérea Rio-São Paulo. Ah, André, mas o salário mínimo na Colômbia deve ser o quê? Uns $25, por isso que é muito mais barato você viajar na Colômbia? Não, o salário mínimo na Colômbia, segundo o Google, $373, contra os 250 aqui no Brasil. E a nossa ponte aérea para amanhã custa simplesmente 10 vezes mais cara. E não, os voos não estão lotados, eu posso garantir isso para vocês. Ele mesmo afirma que os custos da aviação, em sua grande maioria, são todos em dólar, né? E por que no Brasil nós ganhamos menos e custa 10 vezes mais para voar amanhã? Por que será? Eu fico me perguntando. Isso ele não vai te contar, claro, né? Ele vai falar o quê? Do preço dos combustíveis, da judicialização. Ele não vai brigar para baixar imposto, não vai brigar para reduzir essa judicialização. Não. Ele vai brigar para formar um duopólio em um país com 212 milhões de pessoas, onde não tem trem, sabia? Não tem trem de passageiros igual na Rússia, por exemplo, que é muito maior, que tem 8 mil, 9 mil quilômetros lá. Eu já cruzei de trem. Lá tem trem para quase todos os cantos, porque a geografia também não permite alguns pontos possuir trem. No Brasil tem 2 trens de passageiros, pelo que eu lembro. Eu fiz uma rota que é Parauapebas no Pará até São Luís do Maranhão e tenho Belo Horizonte, que vai ali para a região metropolitana, no caso de Vitória. Claro que também não vai brigar por trem, porque ele tem uma companhia aérea, o interesse dele é vender. Mas brigar para baixar impostos? Não, vamos fazer um duopólio que é muito mais interessante. É bom para ele, no caso, né? Ah, André, mas ele falou do Canadá também, da Alemanha, da Coreia do Sul. Eu acho que nem precisa muitas explicações sobre isso. Mas, por exemplo, vamos olhar ali para a Europa, Ryanair. Ryanair na Europa, nem vou falar da Lufthansa. Ryanair. Por mais que ela opere rotas, ela não opere, no caso, né, rotas domésticas dentro da Alemanha, ela pode voar tranquilamente da Alemanha para qualquer outro país ali, talvez tenha um outro país que não seja permitido, mas ela voa para basicamente a Europa toda a partir da Alemanha, e a Ryanair não tem filial na Alemanha, para deixar bem claro. E no nosso país, empresa estrangeira também não pode operar voos domésticos. Você sabia disso? Isso sem falar, claro, nos trens na Alemanha, que operam no país, que muita gente prefere viajar de trem do que viajar de avião, porque, cara, o deslocamento, às vezes, é muito mais rápido você pegar o trem no meio da cidade e descer no centro da outra cidade do que você ir para o aeroporto, pegar o voo, chegar antes, descer longe. Isso acontece demais na Europa. Aí ele vem me comparar Europa com o Brasil. Gente, isso não dá para esperar isso de um CEO de companhia aérea igual o tamanho da Azul. Você pode esperar isso de pessoas que não entendem nada de aviação, mas comparações completamente, absurdas. Ele se refere à dominância, no caso na Alemanha, da Lufthansa, que não só ali na própria Alemanha, mas como em muitos países que, tem diversas empresas que fazem parte do grupo da Lufthansa. São muitas, mas dá para citar aí especial a Austrian, a Brussels, a Discover, a Eurowings e a Swiss. Tudo da mesma galerinha. Ele falou, inclusive, que o Lula curtiu essa ideia há um tempinho atrás. Eu falei que o presidente Lula, há cerca de 8 meses, ele gosta da ideia de criar uma companhia mais forte no Brasil, porque há muito voo de galinha e isso é muito ruim para os tripulantes. Só para os tripulantes. Para todo mundo. Juntando, haverá mais oportunidades para comprar mais aeronaves da Embraer, para mais voos regionais, mais voos internacionais. E vai ter gente gritando que isso é ruim, mas eles vão advogar por si mesmo, concluiu o CEO. Isso citando o termo voo de galinha, que se refere a concorrentes, no caso como a ITA. Esse trechinho eu tirei lá do Aeroin. Mas sabe aquele papinho de político nacionalista? É isso que ele está fazendo. E o Lula adora esse papinho. Vamos comprar mais aviões da Embraer. Pois é, só para te lembrar, a frota da Azul já possui faz há muito tempinho
que tem muito mais aviões da Airbus, no caso, do que da Embraer, caro senhor CEO. Você pode falar isso para o país. Talvez o país não tenha conhecimento. Mas falar, ó, a gente tem mais avião europeu do que brasileiro. Por quê? Porque os negócios da Azul já ultrapassaram as fronteiras, as capacidades dos aviões da Embraer, dos excelentes, né, aviões da Embraer, que não são feitos para voar internacionalmente, cruzar o oceano, como ele fala, desses voos internacionais. E a Azul também tem aquela birra que não voa para o Chile, que ali não voa para Buenos Aires, uma birra que eu já falei em alguns vídeos. Velho papinho nacionalista. Para não te enrolar demais, caso você não tenha conhecimento, existem sim grandes grupos na aviação que trabalham em aéreas separados, né? Como é o caso ali do grupo Air France KLM, ou o grupo IAG, que detém a British Airways, a Iberia, entre outras menores, o grupo Hainan lá da China, que tem uma porrada de empresas, entre outros grupos. O problema não é formar o grupinho em si, mas entender que o Brasil é um país em desenvolvimento, né? Faz décadas que está em desenvolvimento e nunca evolui o nosso país. E agora pensa comigo, tem 3 empresas no Brasil, os preços já são meio parecidos. Agora a Azul é um pouquinho mais cara, sempre foi, né? Agora você tira uma da jogada, o que você acha que vai acontecer com a concorrência aqui no Brasil? O preço vai subir, gente, isso é lei de mercado. E vamos lembrar também que o governo acabou de dar um descontão do amor para a Azul, eu falei sobre isso aqui no canal, mas tudo é claro, coincidência, afinal de contas. A gente já viu esse filme antes, é muito conhecido no Brasil, a Gol ajudou a liquidar de vez com a Varig, agora podemos ver um cenário onde a Azul, toda boazinha, vai lá conseguir salvar a Gol. Não sei como, né, que tem dívida pra cacete as duas companhias, mas vai ajudar a Gol dando uma forcinha também, uma forcinha no caso, né, que o governo andou dando tanto no Perse, como agora nessa descontinho do amor que a Azul recebeu de alguns bilhões. Não sei como é que vai salvar, mas vai dar um jeito. A Azul começou a cancelar algumas rotas deficitárias, a Gol vai tentar sair da recuperação judicial agora em 2025 e caso seja aprovada a fusão, pode ter certeza que vão existir outros fatores na hora da decisão do governo. Gente, não dá para esperar muita coisa desse atual governo não. Dá uma olhada nas últimas coisas em relação ao Pix aí só para você ter uma noção. Esses fatores vão ser além, acho que, da parte técnica. Você duvida? Volta aqui em 2026, salva umas prints dos preços atuais das passagens aéreas, aí a gente compara com a inflação do ano que vem para você ter uma noção. A esperança é, ainda, né, para o mercado brasileiro, que devido ao valor das dívidas de ambas, o negócio poderá ir por água abaixo e tomara que vá, que essa fusão ainda não está certo que poderá ocorrer. E vamos aguardar mais tempo para ver como que o mercado se comporta. Talvez todos esses movimentos aí é só para ver como é que o mercado se comporta mesmo. Não vai me falar que você é a favor de fusão, que isso vai ao mercado brasileiro. O que você acha? Quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!